Após mais uma eliminação nos playoffs, Brian Gutekunst disse que os Packers precisam ter senso de urgência. Matt LaFleur acredita que seu elenco já tem experiência suficiente para ir longe em uma pós-temporada. O que o GM e o head coach quiseram dizer com isso? Bora conferir no vídeo de hoje. Os Packers mais uma vez ficaram no quase em uma fase de playoffs. Matt LaFleur e Brian Gutekunst, como é tradicional toda após eliminação em playoffs, concedem entrevistas coletivas. Muitas coisas relevantes foram ditas por ambos, porém vamos destacar duas visões ditas por eles que nos fazem refletir sobre o futuro dos Packers e do porquê esse time chegou nessa situação de quase nos playoffs. Para começar, desde o fim da passagem do Aaron Rodgers em Green Bay, o Brian Gutekunst foi reformulando o elenco dos Packers. Ele queria deixar o elenco mais jovem, né? Havia muitos veteranos no elenco. Até nesse ponto eu não discordo. Eu acho que tem momentos que você não vai conseguir tirar mais de um elenco tão envelhecido, né? Vi de alguns times na NFL atualmente que estão sofrendo com isso. Eu acho que o maior exemplo disso é o New Orleans Saints, que tem muito veterano e ali você não vai tirar mais nada. E aí acabam insistindo, né, em achar que vão reinventar a roda com esses caras e vão conseguir fazer algo diferente nos próximos anos. Mas, para agradar o Aaron Rodgers, ali na reta final da passagem dele, o Gutekunst meio que, né, teve que fazer um jogo de cintura ali, e para tentar agradar o Aaron Rodgers e numa última tentativa de ir ao Super Bowl, já que é inegável que o Rodgers vai ser um Hall da Fama dos Packers, um Hall da Fama da NFL, tanto que houve a volta do Randall Cobb, a permanência do Allen Lazard, enfim, uma galera da defesa ali, como o Preston Smith e tal, o Mercedes Lewis, ficou uma galera ali veterana para tentar esse último impulso para o Super Bowl. A gente viu o fiasco que foi, né? O Packers perdeu para o 49ers de forma vexatória, debaixo de neve e por causa de special teams, enfim, foi o máximo que o Packers conseguiu chegar ali. E aí, depois que o Aaron Rodgers saiu, a reconstrução, a reformulação do elenco dos Packers foi continuada pelo Brian Gutekunst. E aí, aqueles veteranos que só estavam lá por causa do Aaron Rodgers acabaram sendo liberados ali aos poucos, ao ponto de que nos últimos 2 anos aí, né, os Packers tiveram um elenco mais jovem indo aos playoffs. É algo assim espetacular e mostra o quão é difícil você fazer isso com um elenco jovem. É mérito dos caras, mas também é mérito da comissão técnica, que conseguiu extrair o máximo desses caras e ir até os playoffs. Porém, isso é o suficiente, né? Fica a questão, né? É inegável que quanto mais um time da NFL for jovem, isso aumenta suas possibilidades de ir mais longe numa pós-temporada. Porém, se a gente analisar todo o processo feito pelo Packers, não sei se esse processo foi feito de forma adequada, né? Você tem que ter esse processo tem que ser feito de forma tudo meticulosa. E aí, os Packers, na minha visão, erraram alguns pontos ao rejuvenescer esse elenco, sabe? Vou pegar aqui o principal foco que a gente discute muito, que é a questão do grupo de recebedores. A gente sabe que muitos deles são talentosos, mas pelo perfil desses jogadores, né, desse grupo ofensivo,
Não houve alguém assim, nossa, que se destacasse ao ponto de liderar o grupo e ser o protagonista do ataque no jogo aéreo. E olha que eu não só estou falando em questão de ser o protagonista, estou falando de outras coisas aí que, assim, não surgiram dentro desse grupo. Para vocês terem uma noção, na época que o Davante Adams chegou aos Packers, o wide receiver tinha 2 caras muito experientes e foram uma baita referência para o Adams dentro dos Packers, já que, enfim, né, eles passaram por um processo ali, né, longo ali. O Jordy Nelson, né, foi até campeão do Super Bowl, o Randall Cobb, né, já tinha uma rodagem e tanto. Então, esses caras foram o principal fator para o desenvolvimento do Adams. O Adams conseguiu ter tranquilidade de, sem pressão, conseguir desenvolver o seu potencial, desenvolver as suas ferramentas. O próprio Jordy Nelson, na época que jogou nos Packers, lá no começo, que ele ganhou o Super Bowl, ele nem era o principal recebedor dos Packers, para vocês terem uma noção. Quem eram os principais recebedores naquela época eram o Donald Driver e o Greg Jennings, que eram caras muito experientes. Então, assim, tirou a pressão também em cima do Jordy Nelson. Aí o Jordy Nelson conseguiu desenrolar, se desenvolver ao longo dos anos. E, assim, quando você tem caras de referência, você meio que tira a pressão dos outros caras que estão ali chegando, que são jovens, porque eles vão olhar para eles lá e vão se inspirar naqueles caras, sabe? E fica aí o processo de desenvolvimento fica muito mais fácil. E aí, a partir do momento que você vê que esses caras já estão prontos, que nem no caso do Adams, a hora que o Packers viu que o Adams já estava pronto, eles liberaram o Jordy Nelson, sabe? E aí foi aí que eu acho que foi o maior erro dos Packers, na minha visão, nesse desenvolvimento de wide receivers, de achar que trazer Christian Watson, Romeo Doubs, J.D. Reed, Dante Winks, só com eles, só entre eles iam conseguir se desenvolver sozinho, sabe? Nenhum deles teve a oportunidade de jogar com o Adams, ninguém teve contato com o Adams, sabe? Para o Adams mostrar o caminho para eles de como se tornar um recebedor elite, como o próprio Adams é até hoje, sabe? E se formos a analisar do ponto de vista do lado defensivo, a abordagem do Green Bay foi totalmente diferente, sabe? Porque vocês devem lembrar, lá em 2019, os Packers contrataram os Adarius Smith e o Preston Smith, ambos ali via free agents. No draft daquele mesmo ano, o Green Bay selecionou o Rashan Gary. Pode não ter se tornado o jogador que a gente esperava, né? Vocês sabem o quanto eu critico o Rashan Gary. Porém, ele teve o apoio de caras experientes ao longo aí de pelo menos uns 2 ou 3 anos para ele tentar desenvolver dentro dos Packers, né? Tanto que, enfim, agora, com mais de 6 anos de liga, por mais que o Gary não seja aquele espetáculo de jogador, ele é referência para os jogadores defensivos que chegaram via draft, né? Em especial ali os pass rushers, como o Lucas Van Ness, que é outra escolha de primeira rodada, que precisa ainda mostrar muita coisa ainda. Então, assim, ter jogadores experientes tem a sua valia, né? Ainda mais em grupos dentro do roster em que você não vê a possibilidade de jogadores conseguirem dar um passo significativo na sua evolução. Agora passando para a fase dita por Brian Gutekunst, sabe, sobre o senso de urgência, que é uma coisa assim que eu acho assim até um tanto contraditório, porque eu vou discorrer aqui, porque assim, se o Packers tivesse feito as coisas da maneira mais correta, provavelmente não estaríamos falando em senso de urgência agora, né? O GM aí reconheceu que as janelas do Super Bowl tendem a ficar abertas por um curto período de tempo.
E aí é só ver essa fala dele aqui. Precisamos continuar aumentando nosso senso de urgência. Essas oportunidades não surgem com muita frequência. Concordo. A vida de um jogador na NFL não é muito longa. Temos muitos bons caras naquele vestiário, muitos caras talentosos, e acho que é hora de começarmos a competir por campeonatos. Mas aí eu levanto a seguinte questão. Será que os caminhos que o Brian Gutekunst escolheu não são resultado para ele ter dito que os Packers precisam de senso de urgência? Eu disse aqui sobre a importância de você ter veteranos em certos grupos de posição do elenco. A partir do momento que você não vê que esses jovens estão tendo o desenvolvimento ideal e o salto que se espera deles. Mas também a filosofia entra aí nessa história. O Brian Gutekunst, todo mundo sabe que tem uma filosofia ali que é muito questionável. Tanto que, se você for analisar as escolhas de primeira e segunda rodadas do GM, elas estão sendo mais, dando mais errada do que tem dado certo. Não é? E é justamente nessas escolhas que podemos dizer que são um tanto equivocadas que os Packers não têm elenco ainda mais forte do que poderia ter. O Gutekunst tem várias predileções em suas escolhas de draft. Muitas delas beiram a ser exóticas. Né? É o tal do raso, é o tal do atleticismo exacerbado, o cara pode não ter as ferramentas necessárias que ali no college, ao longo do college, mas a gente vai lá e vai desenvolver essas técnicas, né? O jogador pode ter baixa produção ali durante a sua carreira no college, mas a gente vai fazer esse cara a ter marcas impressionantes na liga. Cara, e não funciona assim. Nem sempre funciona assim. Sabe? Esses projetões de draft, sabe? E desde que o Gutekunst se tornou GM dos Packers, nenhuma escolha de primeira rodada teve um impacto imediato do time, sabe? Sempre foram jogadores que necessitavam de um processo de médio a longo prazo para se desenvolver, e ainda assim a gente não sabe se o resultado ia ser claro de que ia dar certo, né? Isso só a partir do terceiro ano de liga, sabe? Foi assim que aconteceu com o Rashan Gary, como eu ressaltei aqui, ele levou 3 anos ali para estar desenvolvendo atrás de Zadarius Smith e de Preston Smith, e aí a gente viu no que deu um bom jogador? Para mim não. Ele não faz o suficiente para receber o dinheiro que é pago a ele, sabe? Fora que temos o Quay Walker, que assim, ele quase praticamente não jogava em Georgia, e aí virou titular assim do nada, sabe? É uma coisa assim que é complicada, sabe? O Christian Watson, né? Talvez de todos aí, ele não é escolha de primeira rodada, mas poderia ser a partir do momento que o Minnesota Vikings aceitasse a trocar com o Packers ali, porque o Packers estava doido para subir. O Watson era para ser outra escolha de primeira rodada que a gente, né, desenvolveu e não chegou no seu potencial máximo, né? O Eric Stokes, a mesma coisa. Teve um primeiro ano muito bom como calor, mas depois viveu mais lesionado e quando jogou mal. Não conseguiu se desenvolver. Agora o Lucas Van Ness, sabe, teve o primeiro ano razoável, mas o segundo ano muito terrível. Será que só troca de comissão técnica? Será que só troca de técnico de linha defensiva vai ajudar esses caras como o Lucas Van Ness? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. O Lucas Van Ness tinha problema de produção no college também. Não era um cara que você via o tempo todo dentro do time. Era o Quay Walker era a mesma coisa. Era um cara que entrava em determinadas situações ali do jogo, sabe? E tinha suas falhas ainda, sabe? Mas só porque são caras atléticos, muito alto, sabe? Isso o quê? Aí vamos draftar os caras. E aí o Jordan Morgan a gente não sabe o que vai acontecer também, né?
Até porque ficou uma temporada aí inteira machucado. Então, assim, fora que tem outros aí ainda que estão no elenco e não desenvolveram da forma que era para acontecer, né? E quem acompanha os Packers há um bom tempo sabe que a filosofia dos Packers é clara, draftar para desenvolver. Eu não sou contra isso, sabe? Até porque, por mais que o Packers seja uma franquia gigante na NFL, ela se localiza numa cidade pequena, que é Green Bay, lá no nordeste de Wisconsin, e então, assim, não é um grande mercado, né? Não gera tanta visibilidade ao ponto dos jogadores ali da Free Agency se interessarem em irem lá, né? Há as suas exceções, como o Jacobs, né? Como o McKinney, mas não é sempre que vai acontecer isso, né? A não ser que você abra o bolso e pague os caras irem para lá. Por isso que os Packers dão valor demais ao draft, porque é mais barato e você aí pode aproveitar mais a juventude do jogador, além do próprio jogador criar uma história dentro da franquia. Mas o Gutekunst, se tivesse uma análise mais apurada na formação do roster, em determinadas posições chaves, provavelmente ele não estaria aí falando em senso de urgência, né? De falar que o time tem que brigar por títulos, efetivamente, né? Era simples. Se tivesse recrutado jogadores como Brian Burns ou em vez de Rashan Gary, olha a diferença. Vou dar mais exemplos aqui. Se tivesse draftado o Tyson Campbell, que os grupos da WhatsApp sabem que eu falo nas redes sociais, ao invés do Eric Stokes, que o Tyson Campbell era muito melhor do que o Eric Stokes, e tanto que o Tyson Campbell está em contrato renovado. Fez a extensão, se não me engano, durante a temporada passada. Durante a temporada passada, não. Durante a atual temporada agora, né, que está aí na reta final, ele fez a extensão. O Eric Stokes sequer teve o 5º ano ativado. Então, assim, coisa assim que é inacreditável que o Gutekunst faz, sabe? E aí o Devin Lloyd, ao invés do Quay Walker, que o Devin Lloyd era o principal linebacker daquela classe e tá jogando muito bem no Jaguars, ou outro jogador que foi pro Jaguars. O George Karlaftis, ao invés do Devonta White, né? Nada contra o Devonta White, eu gostava muito do Devonta White em Georgia, mas assim, ele chegou nos Packers e não chegou a jogar o quê? Sei lá, 5% que ele jogou em Georgia, sabe? Will McDonald ou Nolan Smith ao invés de Lucas Van Ness, sabe? O Graham Barton ou o Cooper DeJean ao invés do Jordan Morgan. Olha a quantidade de jogadores que eu citei aqui como exemplos de que poderiam dar um impacto imediato e que foram simplesmente ignorados. Foram ignorados pelo Brian Gutekunst. Então, assim, eu acho meio que contraditório ele falar em questão de urgência, se ele mesmo deixou ótimas oportunidades para evitar esse senso de urgência, sabe? Então, assim, não adianta trocar de técnico, seja lá o que for, como eu disse já, se é aquilo que o Gutekunst faz no draft, seja a mesma coisa dos últimos anos. E tem uma galera aí que tá com aquela narrativa que me irrita, porque eu tô de saco cheio disso. Um tal de... vocês podem procurar aí, um tal de Shemar Stewart de Texas A&M. É o perfil que o Gutekunst adora. E vai se concretizar essa escolha pelo Shemar Stewart, é mais uma pique que vai pro lixo. Porque o cara não tá pronto, é um cara que só tem perfil atlético, é um cara que tem as mesmas dificuldades que o Rashan Gary, sabe? Não quer dizer que o cara vai chegar ali e você vai conseguir desenvolver. Né? Fora que tem pouca produção dentro do college. O cara aí em 3 anos, eu tava vendo, teve 4 sacks e meio. Sabe? O cara, nossa, pode ser uma máquina de gerar pressão, mas é um cara que tem dificuldade de finalizar as jogadas. Sabe? Eu tô de saco cheio de jogador assim. Né? E fora que só usa mais o bull rush para chegar. Né? Não tem outras técnicas para poder chegar no QB. Sabe?
eu sei que a NFL é um esporte muito físico, exige de jogadores muito na questão física, né? Só que não é só a parte física que você tem que privilegiar e achar que o resto desenvolve. A NFL, por mais que seja um pouco contraditório isso que eu vou falar, ele não é apenas um esporte bruto, apesar de que a gente vê jogadas ali que são, no mínimo, uma brutalidade atrás da outra ali. Mas, assim, te exige muito da parte técnica, sabe? Te exige muito da parte mental, de leitura do jogo. E o Gutekunst meio que ignora isso, sabe? E aí ele vai direto, basta ter o raso alto, o cara já é um Packer. Cara, não é assim que a NFL funciona. Esse critério de avaliação é totalmente, sabe? Se você for levar só por esse critério de avaliação, você tá fudido. Aí por isso que o elenco do Packers está, sabe, inacabado. Ele não consegue dar o salto a mais, porque não consegue ter jogadores especiais que dão um impacto imediato, sabe? Enfim, eu só quero ver o que o Gutekunst vai fazer na próxima free agency, o que ele vai fazer para mudar essa direção do time, não só, como eu disse, na free agency, mas também no draft, né? Porque se for manter essa filosofia por projetões, é mais um tiro no escuro, sabe? Porque não é algo palpável. Você não sabe se vai se tornar palpável, sabe? E se esse cara vai se tornar um jogador sólido em médio a longo prazo. O Packers, se quer brigar por campeonatos, precisa de jogadores mais prontos. Não é jogadores que vão desenvolver daqui 2 ou 3 anos. E com a dúvida que se vão se tornar um excelente jogador. Isso que, enfim, mais me irrita, sabe? Falar em senso de urgência, mas, pô, aí você só fica draftando caras para longo prazo, né? Fala em querer ser campeão agora, mas aí, mas eu vou draftar um cara que para 2 ou 3 anos, sem saber se ele vai dar certo efetivamente na NFL. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, o que você acha disso, né? Dessa contradição, né, do Brian Gutekunst falar em senso de urgência, sendo que ele tem boa parte nessa culpa de senso de urgência aí. Até porque ele formatou um elenco que é bom, mas não é o suficiente para ser campeão do Super Bowl. Vamos deixar claro. E se inscreve no nosso canal e ative as notificações. No mais, deixa o meu sincero Go Pack Go e até a próxima.